O doutor Gilberto é escritor já de 6 livros, ou mais, né, doutor Gilberto? Entre ele, Caminhos de Emaús, que foi o último, baseado na mediunidade do nosso querido companheiro Newton Boechat. Provocado por você. Muito bem. O doutor Gilberto é médico, tem um consultório aqui no Catete, é professor da Universidade Federal Fluminense e é um grande amigo e companheiro estudioso da obra de Rustem, da obra do professor Pietro Baldi e do doutor Hernani Guimarães Andrade, que é o grande cientista que o Espiritismo abrigou no Brasil. Meus amigos, inicialmente, que a paz de Jesus esteja conosco. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui com os nossos companheiros do Regeneração e também de outras instituições espíritas, amigos nossos, nós temos a grande alegria de rever. Sobre um evento tratando de Rustem, nós resolvemos trazer alguns apontamentos que nós viemos colhendo ao longo do tempo, né? Especificamente enfocando na obra de Rustem alguma coisa sobre a medicina, porque o Jorge já falou fatos assim bastante pertinentes sobre a obra de Rustem, a importância da obra de Rustem, e nós, quando vamos buscar na obra de Rustem alguma coisa sobre a medicina, nós verificamos como a obra de Rustem também é rica dentro desse aspecto. E é por isso que nós escolhemos trazer algumas informações, alguns apontamentos sobre isso, né? Evidentemente que quando nós formos falar em Rustem, né, em medicina, nós vamos entrar direto, né, em torno da questão do conceito da queda espiritual, né, porque nós vamos ver que tudo que a medicina vai trazer de interessante para nós vai de alguma forma se fundamentar no fenômeno da queda espiritual, né, que tão bem é tratado na obra de Rustem e na obra de Ubaldi também, mas nós estamos enfocando mais a de Rustem, que merece ser citado. É interessante destacar esse trecho aí, que nós trouxemos nesse slide no próximo, que nos mostra a importância da obra de Rustem. Eu até estou me lembrando que há uma questão de uns 6 meses atrás, num almoço com alguns amigos espíritas, as pessoas estranhavam muito porque que eu era interessado na obra de Rustem e me considero um adepto de Rustem. E eu disse assim, bem, mas isso está claro na literatura espírita de maior qualidade. Vamos dar um exemplo pequeno aqui. Vamos lá no Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, vamos ver o que no capítulo sobre Bezerra de Menezes, o autor Humberto de Campos escreve sobre o Rustem. Então nós vemos ali. Foi assim que Allan Kardec, a 3 de outubro de 1804, via a luz da atmosfera terrestre na cidade de Lyon. Segundo os planos de trabalho do mundo invisível, o grande missionário, no seu maravilhoso esforço de síntese, contaria com a cooperação de uma pleiade de auxiliares de sua obra, designados particularmente para coadjuvá-lo. Nas individualidades de João Batista Rustem, que organizaria o trabalho da fé, de Leon Denis, que efetuaria desdobramento filosófico, de Gabriel Delany, que apresentaria a estrada científica, e de Camille Flammarion, que abriria a cortina dos mundos, desenhando as maravilhas das paisagens celestes. Bem, isso é um trecho do Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, via Chico Xavier, página 176. Bem, é espantoso quem é espírita está desinformado em relação a isso, porque é cristalino isso, né? O autor espiritual fala nesse trecho aí de uma forma assim bastante convincente sobre a importância da obra de Rustem como um dos 4 que coadjuvaram diretamente Allan Kardec, né, ao desdobrar a revelação espírita para nós. Não fosse isso, há uma outra obra também que eu recomendo aos nossos companheiros, que se trata
do livro Testemunhos de Chico Xavier, que é um livro que organiza a correspondência entre Chico Xavier e o Dr. Antônio Vantuil de Freitas, ex-presidente da FEB, em cujo mandato, né, foram publicadas inúmeras obras do Chico Xavier pela Federação Espírita Brasileira. Esse volume, que de alguma maneira reúne a correspondência entre o Chico Xavier e o Dr. Vantuil de Freitas, tem vários momentos em que o Chico Xavier fala abertamente, recomenda abertamente, fala com grande simpatia e apoio do desejo dele de estudar, de acreditar, de ser um adepto realmente de Rustem para o Dr. Vantuil de Freitas. E eu quero destacar principalmente esse capítulo, uma carta que está num capítulo de 25 de março de 1947, onde o Chico Xavier fala para o Dr. Vantuil de Freitas claramente sobre a importância que ele dá à obra de Rustem. E esse livro foi coordenado pela Sueli Caldas Schubert, pessoa altamente conhecida, né, dentro do movimento espírita. Então, eu estou trazendo aqui apenas 2 instantes da literatura espírita mais confiável, mais aceita, mais divulgada, mais estudada, que mostram para nós o papel importante de Rustem dentro da divulgação do espiritismo, em especial com relação à parte evangélica. Nós não podíamos deixar aqui de fazer uma homenagem singela, mas de coração, nossa, ao nosso grupo, ao qual nós já pertencemos há 40 anos, porque agora em maio nós fizemos exatamente 40 anos de trabalhos espirituais, de estudo, de trabalhos práticos, né? O nosso grupo dos 8 do Newton Boechat, que já teve, né, a colaboração do Newton Boechat, que foi fundador, do Luciano dos Anjos, que foi um grande estudioso da obra de Rustem, do Abelardo Magalhães, que foi vice-presidente da Federação Espírita Brasileira, também estudioso de Rustem. E lá no nosso grupo dos 8 Newton Boechat, ao longo desses anos, nós tivemos a oportunidade de aprender muita coisa e estudar muito Rustem e também Pietro Baldi, porque nós estudávamos frequentemente Rustem e Pietro Baldi. A doutora Leda Rocha, ex-presidente da Regeneração, era um dos componentes desse nosso grupo, e na residência dela, durante muitos anos, nós funcionamos estudando e realizando trabalhos espirituais, sem nos esquecermos aqui também do Dr. Roberto Silveira, figura ilustre e querida da casa, que foi um dos participantes assim mais destacados do nosso grupo, que nós fazemos aí uma singela homenagem nesta ocasião. Quando me perguntam o que na sua opinião, você destacaria, né, sobre a obra de Rustem, confere importância à obra de Rustem, eu tiro 3 pontos aí que considero fundamentais, que Rustem aborda de uma maneira lapidar. Primeiro, a explicação dos fenômenos, curas, milagres, relatados nos textos evangélicos, de uma maneira racional, de uma maneira muito lógica, muito compreensível. Então, isso é uma das virtudes da obra de Rustem que nós devemos sempre de comemorar, né? Segundo ponto, a questão da evolução humana, que é bem explicada em Rustem, magistralmente explicada, quando ele aborda a chamada teoria da queda espiritual. Então, nós só podemos entender mais a evolução humana depois que a gente lê Rustem, porque ele desdobra isso de uma forma que Allan Kardec não teve a oportunidade, depois nós vamos ver isso, de desdobrar adequadamente, porque também um homem só não podia fazer tudo, né? Por isso ele veio coadjuvado, como diz lá Humberto de Campos. Em terceiro lugar, o chamado corpo fluídico de Jesus, que é um aspecto da obra de Rustem sobre a qual há a grande desinformação. A desinformação, a meu ver, é necessária, é responsável, vamos dizer assim, né, por muitas pessoas não entenderem Rustem e às vezes nem lerem Rustem. Então, às vezes vêm desinformadas. E essa desinformação muitas vezes afasta a pessoa desse conhecimento.
O corpo fluídico de Jesus, então, seria o terceiro ponto aqui que nós destacaríamos, e ele é uma decorrência do segundo tópico que nós falamos ali. As curas e milagres, elas são explicadas pelo magnetismo, né? Pelos fenômenos de atração e repulsão de fluidos, né? E quando nós falamos em magnetismo, nós temos que considerar que existe vários tipos de magnetismo. Existe o magnetismo espiritual, existe o magnetismo animal, né? E existe o magnetismo material, que é esse que é mais estudado pela ciência, dentro da física, em especial a eletrônica e o eletromagnetismo. Isso tudo que está em Rustem é fundamentado por teorias recentes, modernas, no campo da física e da psicobiofísica. E aí eu destacaria a obra extraordinária do professor Hernani Guimarães Andrade, um grande espírita, cientista espírita. Nós tivemos a oportunidade de conhecer o professor Hernani pessoalmente. Durante muitos anos, eu troquei cartas com o professor Hernani Guimarães Andrade, e ele, inclusive, me tirando dúvidas, né, dentro da modéstia dele, da singeleza, grande cientista que foi, já desencarnado. Quando nós consultamos a obra do professor Hernani Guimarães Andrade, a Teoria Corpuscular do Espírito e outras obras aí, nós podemos adquirir informações que vão nos ajudar a entender melhor Rustem, e entender melhor o Evangelho e os fenômenos que são descritos lá no Evangelho. E também, é claro, a obra de André Luiz, a série André Luiz, que nos abre um campo de entendimento muito grande sobre o perispírito. Nós vemos que o perispírito é uma estrutura corpuscular, né, em outra dimensão, né? E na obra de André Luiz nós vemos isso, em especial a Evolução em Dois Mundos, né? E nos domínios da mediunidade também, né? Nós encontramos isso lá. Sobre a questão da evolução do espírito e a queda espiritual, é interessante nós destacarmos que nós devemos partir da premissa inicial de Rustem, que é a encarnação. Agora, essa encarnação aqui, que é a premissa inicial de Rustem, é a primeira, não é a reencarnação, que já não é a primeira. A reencarnação é a encarnação acontecendo variadas vezes depois da primeira. Mas o mérito aqui do Rustem, que não, evidentemente, não foi abordado, porque não houve tempo, por Kardec, é a questão da primeira encarnação. E Rustem nos ensina que essa primeira encarnação, ela não é uma necessidade, ela é um castigo, porque antes dessa primeira encarnação, se quisesse, o espírito poderia evoluir no plano espiritual, sem se encarnar. Como o espírito fez uma opção e não quis, ele então sofre a primeira encarnação, que é o ponto lá, lapidar inicial, que é tocado por Rustem, né? Rustem nos ensina que cada átomo material tem uma essência espiritual, né? E isso está de acordo lá com Kardec, na pergunta 540, né? Ele fala sobre a evolução do átomo até o arcanjo, que começou por ser átomo, está lá, né? Então, nós vemos isso lá. Ele mostra que essa essência evolui na natureza, ele atravessa os diferentes reinos, né? Mineral, vegetal, até chegar ao mundo ad hoc, onde adquire consciência, razão, vontade, livre-arbítrio, responsabilidade, o perispírito, e aí é que ele está na situação de simples ignorante. Então aí é que há a confusão, que quando Kardec pergunta lá aos espíritos, como é que os espíritos foram criados? Foram criados simples e ignorantes. Não, simples e ignorante foi criado ali, quando o princípio espiritual recebeu o perispírito e se tornou um espírito com essas características. Então é isso que Kardec se referia. Não há antagonismo entre o que o Kardec fala e o que o Rustem fala, né? Como muita gente confunde. Então, isso acontece. Aí ele faz uma opção entre o bem e o mal. Se ele optar pelo bem, ele não precisa encarnar, não é submetido aos sofrimentos. Se ele opta pelo mal, ele sofre a queda espiritual, ele se humaniza e ele então ganha um corpo material. Então, é isso que o Rustem
nos ensina. E diz mais que a queda é causada por ateísmo, por orgulho e por egoísmo. Esses problemas, né, que nos afetam a todos que estamos aqui ainda no mundo material, em maior ou menor grau, mas nós ainda não conseguimos nos livrar disso, né? Aí é interessante a gente reafirmar que Kardec, ele aceitou e defendeu a reencarnação. Mas reparem, o Kardec não tocou na obra dele, em princípio, na encarnação, ou seja, a primeira. Ele falou na reencarnação como uma necessidade. Aí sim, aí a reencarnação passa a ser uma necessidade, dadas as falhas, os erros, as reincidências de que nós entramos, né? Agora, a primeira encarnação não seria uma necessidade, seria na realidade um castigo pela escolha equivocada. Então, isso é o cerne, né, do raciocínio de Rustem. E aí é interessante, nós fazemos uma costura, como é óbvio, né, é quase que automático, entre Kardec e o Livro dos Espíritos, Rustem e os 4 Evangelhos, e o Baldi, quando ele fala muitos aspectos dessa evolução espiritual, em Deus e o universo e o sistema. Então, nós conseguimos conjugar essas coisas todas, né, numa coisa inteligível, racional, interessante. O Livro dos Espíritos, ele não vai muito longe nesse ponto da evolução, ele para ali na questão da primeira encarnação. Os 4 Evangelhos se aprofundam no que aconteceu antes dessa primeira encarnação. Então, ele se aprofunda nisso, que o Livro dos Espíritos e a obra de Kardec não se aprofunda nisso. E o sistema de Deus e Universo vai mais atrás ainda, mais longe, refere-se às causas que produziram os universos, fluídicos e materiais. E como espíritos em queda, a primordial, foram aprisionados até o átomo. Aí, aquela famosa pergunta do Livro dos Espíritos, a pergunta 540. Então, nós vamos ver que não há incoerência entre essas três fontes de conhecimento. Não há incoerência. O que existe é o seguinte, é que cada um se cingiu a um determinado segmento. Kardec, um determinado segmento mais limitado, Rustem abriu o jogo mais e o Baldi escancarou mais ainda, né? Então é isso que nós encontramos quando nós vamos estudar mais detidamente essas obras aí. Bem, e aí a evolução espiritual, né, que nós conhecemos aqui, estudamos na biologia, é a evolução material, a darwiniana. Mas seria muito interessante se a gente pudesse expandir isso, né, além de Darwin, e nós estudarmos alguma coisa mais aberta, né, mais profunda. E aí eu tenho que aqui fazer a nossa homenagem mais uma vez, como o Jorge falava comigo agora há pouco, né? Ele andou sentindo aí o Newton Boechat. O Newton Boechat está aqui, com certeza. Ele está por aqui, porque ele é que criou essa figura aí didática, que eu acho muito interessante, que é a quedinha é aquela descrita por Kardec, a reencarnação, né? A queda, que é o que nos foi trazido por Rustem, e o quedão, que é a queda de Ubaldi, porque a queda de Ubaldi é realmente arrasadora, é uma coisa, né, fantástica. O Newton Boechat sempre nos referia para nós, isso foi cunhado por ele, essas expressões: queda, quedinho e quedão. Bem, e o corpo fluídico? Bem, o corpo fluídico, ele é apenas uma consequência da natureza diferente de Jesus, como nos explica Rustem, né? Jesus tinha uma natureza diferente. Ele mesmo falava ali, ó: vós sois daqui de baixo, eu sou do alto, vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Ele se referia à sua natureza, diferente. Em verdade vos digo que dentre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior que João Batista. Ora, se dentre os nascidos de mulher não surgiu nenhum maior do que João Batista, então Jesus não foi nascido de mulher, quer dizer, não teve uma reencarnação biológica, né? Não teve. Muita gente confunde o corpo fluídico achando que o corpo fluídico é um corpo fumacinha, como se fosse uma coisa assim meio etérea, que não é palpável, não é? Mas não é bem isso, gente. A diferença é a seguinte, é que o
Corpo biológico material, normal, ele é fusão de espermatozoide com óvulo. Os dois se fundem, formam um ovo, e aquilo dá origem a um corpo biológico, né? O corpo fluídico de Jesus é uma materialização. Então, são elementos tirados da natureza, de outros setores, são aglutinados, formam um corpo igualzinho ao corpo biológico, igualzinho. Apenas esse corpo, que é uma materialização, não tem cordão umbilical, nem tem cordão fluídico, que liga o espírito ao corpo físico. Não tem. Porque para ter cordão umbilical e ter cordão fluídico, a pessoa tem que ser fruto de queda. Sendo fruto de queda, não pode ser o caso de Jesus, que é o espírito puro. E o espírito puro tem uma natureza diferente. Quando nós tivermos uma superbiologia, uma transbiologia, que vai estudar a biologia além puramente da biologia material, nós vamos poder talvez entender e detalhar mais as coisas nesse sentido, né? E essa questão de corpo fluídico, de materialização, não é só Jesus, não. Isso aí a gente vê aí, na Bíblia tem o caso lá de Tobias, o livro de Tobias, lá com o Agênere, né, que viveu durante muito tempo, materializado. Parece que Kardec não teve muito contato com materializações, salvo pesquisas do Jorge aí que cheguem lá à conclusão que sim, não sei. Mas, até onde eu tenho conhecimento, ele não teve contato com materialização. Então, não era um tema assim muito familiar para Allan Kardec, né? Também Allan Kardec fez tanta coisa, vamos exigir mais dele, né? Coitado. Então, Jesus foi um agênere ectoplásmico, assim, uma materialização. E hoje a própria ciência, de alguma maneira, nos dá elementos para raciocinar. Aliás, deve ter uma palestra depois do Maurício, né? Crispim, que vai falar sobre a ciência e coisas assim novas do corpo fluido. Deve ter muita novidade interessante para nós aí. Vamos aproveitar. As ectoplasmias, as materializações explicam isso. E é claro que Jesus tinha essa prerrogativa porque era um espírito puro, não sujeito a encarnações, conforme está no próprio Livro dos Espíritos. Nessas perguntas aqui do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos, os espíritos respondem sobre o espírito puro, mostra que a natureza do espírito puro é diferente, né? Biológica. O problema é o espírito que não caiu, que não teve infração, ele tem uma impossibilidade biológica de se ligar à matéria grosseira. É uma impossibilidade biológica de se ligar à matéria grosseira. Então, coitado, não tem culpa. Ele para poder se ver, se densificar no mundo, ele tem que aglutinar elementos materiais, né? É o que acontece. Bem, e sobre a medicina e doenças, o que nós podíamos destacar aí da obra de Rustem? Tem muita coisa, né? Muita coisa, inclusive, para ser estudada. Mas o Rustem tem alguns conceitos muito interessantes sobre a medicina. Quando eu li pela primeira vez, até me espantei com as coisas tão interessantes. Diz ele lá num trecho, lá no volume 2 dos 4 Evangelhos, está aqui a página, né? Até que se ultime a depuração moral e, como consequência, a depuração física do homem, a ação magnética humana não bastará por si só, a maior parte das vezes, para a cura das enfermidades. Na maioria dos casos, essencialmente físicos, orgânicos, serão necessários o concurso tanto da ciência médica, como no sonambulismo magnético, das propriedades curativas já conhecidas e das que virão a ser descobertas nas substâncias minerais, vegetais e animais. O Rustem, ele abre um leque, né, de possibilidades para a medicina. Ele não advoga, vamos dizer assim, um único sistema médico para enfrentar as doenças. Ele lança a mão de vários recursos que nós vamos ver que se encontram em diferentes sistemas e racionalidades médicas. A gente vê isso. Então ele continua lá, a medicina não deve ser um sistema, e sim um meio de restabelecer a harmonia das forças vitais quando perturbadas. E os homens, quaisquer que sejam, que se consagram ao tratamento físico da humanidade, devem entregar-se a estudos teóricos e experimentais, lançando mão de todos os meios
Olha que interessante, ele inclusive estimula a ciência médica a buscar continuamente, né, novos elementos que possam contribuir para a cura, independentemente de que sistema esses conhecimentos médicos pertençam, né? Todos os sistemas médicos terão de se unir para formar um único. O princípio dos contrários, os princípios dos semelhantes, aí a homeopatia, que trabalha com o princípio dos semelhantes. O magnetismo humano e o sonambulismo magnético são do domínio das leis da natureza. Ainda no volume 2, na página 80. Né? Então, ele valoriza esses diferentes sistemas que nós temos aí, colocando esses sistemas não como opositores, mas trazendo todos eles com o mesmo objetivo, que é o objetivo da cura, do tratamento. Essa é a postura do Rustem, né? E ele, com relação às causas das enfermidades, ele fala bem lá, né? Remonte o homem à origem do mal, sobretudo procure sempre a causa moral em todas as dores físicas, dores orgânicas, bem entendido. Então ele diz que por trás de várias doenças, inclusive doenças que se manifestam mais fisicamente, existiria sempre uma razão moral, uma razão ética, que aliás é o que nós lemos quando nós estudamos a doutrina espírita, né? A doutrina espírita nos ensina isso. A melhor vacina que existe contra as enfermidades é o indivíduo trabalhar pela sua integridade moral e o seu justo proceder. Essa é a melhor vacina que existe, né, com relação às enfermidades. E que tem ainda origem no espírito, a maioria das doenças. Aquele que quebra um braço não pode acusar nenhuma dor secreta ou maus pendores. Porém, nos inúmeros males que afligem a humanidade, pesquisai bem o fundo dos corações e das consciências, e encontrareis a raiz dessa árvore que se estende por todos os membros. O coração ou a alma sempre estão atacados. Daí a perturbação do sistema nervoso, fonte de todas as enfermidades, de todos os sofrimentos. Perscrutai os antecedentes de quem sofre e muitas vezes descobrireis o peso oculto de uma ação, um acontecimento que interessou a saúde, viciando o sangue que devia circular puro nas veias. Ora, isso aqui que eu li, que está em Rustem, é a base da medicina psicossomática. Se nós formos lá nos aprofundar na medicina psicossomática, e cuja origem lá remonta àquela época depois da psicanálise, ali em 1940, 1950, com o famoso psicanalista Franz Alexander, que foi o papa da medicina psicossomática. Lá ele defende que as doenças têm como origem, na maioria das vezes, causas emocionais, perturbações emocionais que a pessoa teve anteriormente, ou desvios que ela teve, que se consolidam ao longo do tempo, fazendo surgir as enfermidades. Ora, isso é um conceito da medicina psicossomática. Isso aqui é a medicina psicossomática, isso está em Rustem, século XIX. Então, nós vemos aí a atualidade, né, dos conceitos de Rustem. E aí Rustem nos traz um outro conceito que eu acho muito interessante. Ele disse que, basicamente, existiriam dois tipos de doença, né? Um tipo de doença seria as chamadas doenças kármicas. São aquelas que as alterações que o indivíduo apresenta ocorrem em função da lei de retorno. Ou seja, a pessoa cometeu alguma infração, algum desvio e tal, e aquilo resulta, né, então, numa enfermidade. E é o que nós vemos acontecer muitas vezes. Mas ele fala também das chamadas doenças da imprevidência. Que doenças seriam essas? São aquelas que a doença resulta de um descuido da pessoa. Por exemplo, se o sujeito sabe, por exemplo, que fumar dá câncer de pulmão, e ele sabendo disso, ele continua a fumar, e amanhã ele tiver um câncer de pulmão, aí a doença não é kármica, não. A doença é porque ele tem imprevidência, ele sabia que podia dar câncer de pulmão se ele fumasse, mas ele quis assim mesmo fumar e continua fumando e vai por aí. Então nós temos vários casos de doenças
que o Rustem chama da imprevidência, que são doenças que decorrem do nosso livre-arbítrio mal utilizado. E aí não é kármico. Não houve nenhum ato passado da pessoa que resultou agora numa enfermidade no momento. E aí Rustem defende, né, a união e convergência das diversas racionalidades médicas. A medicina deverá atuar lançando mão de diversos recursos, a saber, o magnetismo, a alopatia e a homeopatia. Então ele acolhe essas várias racionalidades médicas, né, em benefício da pessoa. Bem, e vocês me perguntariam, o que o Rustem, o que as obras espíritas em geral, no seu cerne, né, nos falam da doença. O que seria a doença? Se nós perguntarmos aos médicos mais qualificados da atualidade o que é a doença, podem tirar o cavalinho da chuva que eles não vão saber responder. Nenhum médico, por mais qualificado, saberá me dar uma resposta a essa pergunta. O que é a doença? Não vai saber responder. Pode chegar perto, pode formular algumas hipóteses, algumas coisas mais aproximadas, mas ir lá na mosca ele não vai saber dizer. Por quê? Para ele saber dizer isso, ele teria que ter conhecimento, primeiro, tácito do mundo espiritual, né, e das leis do mundo espiritual. Então, como nós não temos ainda, oficialmente, esse conhecimento, então nós ficamos com dificuldade para responder essa pergunta. Agora, é muito interessante como é que ocorreu essa evolução desse conceito de doença da antiguidade para agora, né? Porque doença é uma coisa com que o ser humano lida frequentemente, é uma coisa corriqueira na nossa vida, né? E também antiga. Como é que as diversas civilizações encararam isso? Vamos dar uma ideia aí. Antigamente, a doença estava muito atrelado ao irracional, ao fantasioso, né? Ao sobrenatural. No Egito, por exemplo, a medicina estava muito associada a rituais de magia, mas muita coisa avançada era feita na época. Por exemplo, trepanações, que são perfurações no crânio, intervenções obstétricas delicadas eram feitas no Egito. Os médicos tinham um grande prestígio e eles eram protegidos dos deuses. A proteção essa que só tinha o faraó na época. Então era uma coisa, uma casta muito privilegiada e que funcionava de uma maneira sacerdotal. Era muito comum os sacerdotes médicos do Egito usavam com frequência a hipnose. A hipnose era um recurso muito usado lá na medicina do Egito Antigo. Aí nós temos alguns papiros que mostram a atividade médica lá no Egito, né? Aí alguns tipos de cirurgiões ali, uma circuncisão e outros tipos de cirurgia realizados na época no Egito Antigo, né? Bem, a Grécia nos trouxe um avanço grande em relação à compreensão da doença. O nosso grande Hipócrates, considerado o pai da medicina, ele foi o primeiro a mostrar que a doença tinha causas naturais. Então, o grande feito de Hipócrates foi isso, foi mostrar as causas naturais levando à doença. O Dr. Hermínio Miranda, quem nós tínhamos uma grande amizade, conversamos sobre isso durante muitas vezes, tinha uma tese que eu acho muito interessante, de que um mesmo espírito teria sido Hipócrates, Paracelso, que foi um grande médico suíço e precursor da homeopatia, e Hahnemann, que foi o criador da homeopatia. Eu conversei com ele algumas vezes e ele defendia essa tese. Chegou até a publicar um livro, né, onde ele defendia. Eu acho que é alguma coisa coerente isso, né? Então, o Hipócrates nos trouxe essa afirmação, né? Agora, os conceitos hipocráticos, eles de alguma maneira ainda eram um pouco confusos, né? Então ele, por exemplo, acreditava numa doutrina chamada doutrina dos 4 humores, seriam os 4 temperamentos: o fleumático, o sanguíneo,
colérico e o melancólico. Então, o corpo teria 4 tipos de fluidos, e dependendo da mistura desses fluidos, a pessoa tenderia a ter uma doença, outras tenderiam a ter outras doenças. Então, isso era um conceito hipocrático que, com a pesquisa atual, isso não chegou a se confirmar. Isso aí, o Hipócrates morava na ilha de Kos, na Grécia, né? E fundou uma escola de medicina lá, que era a mais famosa da época. E há uma árvore lá na ilha de Kos, que os gregos dizem que essa árvore é ainda da época do Hipócrates. Então, ela é famosa, ela é sempre publicada em cartões e selos e tudo. Dizem que Hipócrates ensinava debaixo dessa árvore, né? Ele ensinava os seus alunos ali. Alguns instrumentos lá que os médicos da época de Hipócrates usavam, né? Nada animadores, né? Nada animadores aí. Aí é verdade que está um pouco enferrujado, mas não é muito animador, não. Nós sonhamos com uma outra medicina, mais fluídica. Não é muito animador, não. Bem, depois houve uma figura que trouxe grandes conhecimentos para a medicina, que foi o médico romano Cláudio Galeno. Deixou nome com muita coisa aí, né? Os mais antigos, aqui todo mundo novo, mas os muito mais antigos se lembram da farmácia galênica, né? Chamada farmácia galênica, derivada do Cláudio Galeno, manipulava muitas coisas e tal. Deixou muita coisa escrita, mas muita coisa errada. Por exemplo, imaginem vocês o seguinte: o Galeno, ele fundamentava suas aulas de medicina depois de estudar os animais. Bem, nós sabemos que a anatomia e a fisiologia dos animais, embora parecida, não é igual à anatomia humana, né? Então, os estudantes de medicina até o século XIV, século XV, aprendiam, baseado em Galeno, que o coração tinha 3 cavidades. E isso acontece, por exemplo, com o coração das aves, que tem 3 cavidades. Mas o coração humano tem 4 cavidades. Então, a medicina, de alguma maneira, foi ensinada durante muito tempo, baseado em muitos escritos de Galeno, né, de uma forma imperfeita, com muitas imperfeições. Mas, ainda assim, nós avançamos. Na Idade Média, o diagnóstico das doenças era feito pelo pulso, pegando-se o pulso do paciente, pela uroscopia, tirava-se uma amostra de urina e o médico examinava contra a luz, às vezes até provava. Eu não queria ser médico, andar de médico de jeito nenhum. Imagine eu que sou endocrinologista, para fazer um diagnóstico de diabetes, tem que provar uma urina doce. Eu não quero urina doce de forma nenhuma. Mas acontecia isso, né? Astrologia, havia o diagnóstico astrológico, o médico entrava em sintonia com os astros e tinha lá algumas ideias, fazia o diagnóstico. A análise de vísceras de animais, matava o animal, aí como ele olhava as vísceras, da forma como estavam as vísceras, aquilo significava um diagnóstico para um lado ou para o outro lado, né? Sangrias, que foi uma coisa que matou muita gente, porque imagine um paciente já anêmico, aí o médico vai lá e faz uma sangria nele e morre. Não sei se vocês conhecem, mas assim, lapidar o caso do George Washington, o primeiro presidente norte-americano. O Washington, dizem lá os seus biógrafos, que ele estava doente, de cama, uma amigdalite forte, né? E aí os médicos chegaram, vamos salvá-lo, vamos fazer uma sangria. Coitado, já com aquela amigdalite, acamado, anêmico, fizeram a sangria, o George Washington morreu depois da sangria, isso é conhecido, né? Então, sangria. E aquilo que eu falei, né? Muitas vezes a medicina se valia da anatomia animal, que não era igual à anatomia humana, para estudar as doenças em si, né? Então, nós tínhamos essas limitações. Aí um médico fazendo o procedimento da uroscopia no paciente, né? O diagnóstico pelo pulso,
E isso é uma aula numa universidade medieval. Interessante é o seguinte, olha, o professor, ele ficava sentado numa cadeira grande, daí que vem o nome catedrático. O catedrático era aquele que sentava na cadeira, cátedra, cadeira em latim. Então o catedrático sentava na cadeira, alto. Então aquilo era o professor de medicina, era o catedrático. E ele fazia, sabe como? Ele ficava sentado na cadeira e tinha um assistente ali que ficava lendo os papiros, né? E as folhas escritas por Galeno, em geral. Então, ele ficava, havia aquela leitura e o mestre, às vezes, interrompia para fazer um comentário ou outro. Era assim que acontecia, muitas limitações, né? Até que apareceu um espírito aí que reencarnou, que tomou o nome de Vesalius, grande anatomista. Ele foi quem desenvolveu a anatomia humana. Para fazer isso, ele roubava os cadáveres dos indivíduos enforcados, os criminosos, escondidos, porque ele, naquela época, pegar um cadáver, dava cadeia, era preso, ficava preso muito tempo. Então ele, escondido, roubava os cadáveres, levava para o lugar oculto, e lá então ele abria os corpos, e com isso ele verificou que o coração, por exemplo, tinha 4 cavidades, não 3, e várias outras coisas. Isso trouxe um avanço muito grande, desenvolveu a anatomia. Aí os cadáveres de enforcados que eram levados por Vesalho, né, para estudos de anatomia. Esse é um quadro de um famoso pintor holandês. Esse quadro chama-se Lição de Anatomia. Lição de Anatomia, um pintor holandês, mostrando aí a dissecção, né, dos órgãos. Bem, na época do Vesalho, né, a medicina já, de alguma maneira, imaginava que a doença estaria nos órgãos, porque quando os cadáveres de pessoas que morriam de doenças, eles eram abertos, os anatomistas e os patologistas encontravam certos órgãos danificados. Então encontrava o fígado danificado, encontrava o pulmão danificado, né, ou o coração danificado. Então surgiu o conceito do seguinte: bem, a doença é uma coisa que surge no órgão. O órgão estraga, ele se deteriora, e é ali que começa a doença. Então, isso nós tivemos esse conceito depois de Morgane, de Vesalius e Morgane, aí, conforme nós estamos mostrando aí, né? Morgane foi um grande anatomista, patologista italiano, que trouxe esse conceito nosso, que a doença começava no órgão, começava a estragar. Bem, mas isso evoluiu, porque lá no século XVIII para o século XIX, um francês, Bichat, que aí está representado, ele mudou o foco. Ele verificou que mais do que no órgão, a doença surgia no tecido. O tecido é aquele conjunto de células que forma o órgão, né? Então, quando eu vejo o órgão lesado, eu tenho a ideia de que a doença surgiu no órgão. Mas os microscopistas nos disseram o seguinte: não começa no órgão, não. Antes de começar no órgão, começa no tecido. No tecido. Então, o tecido primeiro fica doente, e o órgão é o reflexo do tecido, né? É o que os histologistas aí falavam. E aí, então, para isso, eles mostravam os tecidos. Isso aí é uma fotografia de uma lâmina, de um tecido do corpo, que foi corado, né? E o médico patologista, ele, através do microscópio, ele olha e vê lá. Aqui nós vemos várias células representadas. Isso aqui é o núcleo da célula, tá? Corado aí, está representado aí. Então, a doença é algo que começava no tecido, não era mais no órgão. Mas aí veio alguém que foi mais adiante, foi esse famoso patologista chamado Rudolf Virchow, alemão. Ele disse o seguinte: não, a doença não começa nem no órgão, nem começa no tecido, começa antes, começa na unidade do tecido. Qual é a unidade do tecido? É a célula. Nós sabemos que o tecido é formado por reunião de células. Diz ele: não, a doença começa na célula, a célula que adoece, depois o tecido adoece, depois é o órgão que adoece, né? Então, a coisa mudou. Aí nós temos a representação de uma célula, né, e as organelas da célula, aquelas estruturas que existem lá dentro da célula e fazem ela funcionar, né?
Nós temos aí, representado. Isso aqui é uma célula fotografada no microscópio eletrônico, onde a gente vê lá o núcleo da célula, o citoplasma, as estruturas aqui dentro dela. O Virchow dizia, quando a doença começa, a célula começa a ficar doente, começa a alterar. Então, se a gente olhar a célula lá no microscópio eletrônico, já vê a célula lesada, antes do tecido e antes do órgão estar lesado. Olha como é que nós estamos andando na profundidade, em direção à profundidade, né? Com essa evolução aí. Bem, mas aí, no século XX, com a explosão da biologia molecular, o que aconteceu? Descobrimos que, mais do que na célula, né? Mais do que na célula, o distúrbio, o desarranjo, a lesão, começava antes da célula, começava lá no gene, né? No gene e na molécula de DNA, que está lá no centro da célula. Aí a coisa complicou, porque para a pessoa ficar doente, primeiro tinha que o gene lá, ou alguma molécula fabricada errada no corpo, ficar alterada. Para aí a célula ficar alterada. A célula ficando alterada, o tecido fica alterado. O tecido ficando alterado, o órgão fica alterado. Aí nós temos a lesão, né? Então, tudo andou para trás, em profundidade, chegando a esse ponto. E aí surgiu o conceito de gene, né? E todas essas descobertas aí que nós assistimos aí, o Dr. James Watson, que foi um dos descobridores, né, da estrutura do DNA, né? Ganhou o prêmio Nobel por isso, né? Que estudou o gene, tudo, nos trouxe esse conceito. O colega dele, Francis Crick, que fez essa pesquisa junto com o Watson, o gene, né? E aí o estudo do gene, das moléculas e tudo, ocasionou um grande desenvolvimento da alopatia, né? Que é um sistema médico que usa substâncias químicas palpáveis, pesadas, químicas, que atuam, né, no metabolismo, atuam nas reações químicas materiais, né? Ao contrário da homeopatia, que atua mais na energia. A homeopatia atua mais na energia, atua mais próximo ao perispírito, atua mais naquela junção ali, né? Então são sistemas diferentes. Mas vejam, Rustem não desdenha de nada. Diz ele lá no início, devemos lançar a mão de tudo que for possível para obter a cura da pessoa, que ele fala lá. E aí a pergunta vem, inevitável, que é aquilo, né? E além do gene? E além do gene? Será que a causa da doença, na realidade, não estaria no gene? Está antes do gene? Antes do gene? O que é o antes do gene? Ora, o antes do gene, para nós, espíritas, o que é? É isso aqui, ó. É o psiquismo. É aquilo que para nós está antes do gene. Né? Porque nós aprendemos que o corpo físico é uma forma, que é moldado por uma forma. Então, há uma forma que molda a forma, né? Há um perispírito que molda um corpo. Se há um perispírito que é etéreo, que é eletrônico, que é energético, que não é propriamente material, é de se imaginar que a doença apareça por lá. Como diz Rustem, inclusive. Aparece por lá, depois que aparece por lá, altera o gene, depois que altera o gene, altera a célula, depois que altera a célula, altera o tecido, depois que altera o tecido, altera o órgão. Aí nós vemos os órgãos lesados. Mas até o órgão ficar lesado, tem todo esse trajeto que nós desconhecemos ainda. Nós estamos vendo isso às apalpadelas. Uma vez eu conversando com um espírita muito estudioso, ficou muito conhecido no meio espírita, o Dr. César Bornier, o Jorge e a Regina conheceram muito César Bornier, convivemos muito. O César Bornier, certo dia, virou para mim e disse assim: Gilberto, olha, com tudo isso que nós lemos aí, nós estudamos, nós nos esforçamos, nós ainda estamos vendo o mundo espiritual como se a gente estivesse olhando pelo buraco da fechadura. Nós vemos muito pouco. Alguma coisa nós sabemos, mas nós desconhecemos muito mais do que aquilo que nós sabemos.
Nós desconhecemos muito mais, né? Então, com certeza, nós esclarecermos exatamente o que é a doença, tem lá uma resposta, mas nós ainda não estamos lá, muito em cima da resposta, não. Nós estamos andando para lá, nós estamos andando em direção ao psiquismo. Tá? Bem, aí nos diz Rustem, tudo deve ser aproveitado, né? A homeopatia, a medicina tradicional chinesa, que tem aí 5.000, 6.000 anos, deve ter algum fundo de verdade, alguma coisa faz lá. A medicina holística e outras, que devem contribuir para nós avançarmos. A homeopatia, né, teve um precursor, que foi o Paracelso, um médico suíço, fundou a iatroquímica. Ele começou a usar substâncias químicas com finalidade de cura, né? Bem, o doutor Hermínio, por exemplo, sempre defendeu que o Paracelso depois reencarnou como Hahnemann. Aliás, tem uma comunicação na obra de Kardec, uma comunicação de Hahnemann, que fez parte da equipe de espíritos da codificação, né? Em que ele assina como Hahnemann, autrefois Paracelso. Hahnemann, de outra vez, Paracelso. Quer dizer, ele mesmo se identifica ali como o Paracelso. Pode ter sido Hipócrates também, não sei. É uma hipótese, mas pode ter sido. Mas o Paracelso foi o precursor da homeopatia. Voltou depois como Hahnemann, trouxe a homeopatia. Aí o nosso Hahnemann, né, que trouxe a homeopatia, é um sistema médico fantástico, né, que nos ajuda muito. E aí, a gente até pergunta, existe medicina holística ou integral? Eu acho que não, eu acho que a medicina é uma coisa só. Quando o médico vai atuar, ele deve se esforçar por lançar a mão de tudo que ele pode saber, o que outros até podem trazer para ajudar, para beneficiar a pessoa. A solução de um caso X pode ser pela homeopatia, a solução de um outro caso pode ser pela alopatia, a solução de um outro terceiro caso pode ser a cirurgia, embora a gente não queira, fica apavorado, mas às vezes é a cirurgia a solução, né? Então, é isso que acontece, em geral, com a medicina. A homeopatia, a medicina chinesa, né? É fantástico como é que os chineses têm uma sabedoria de conhecer aqueles meridianos, né? Já há 5.000, 6.000 anos. E aí, como é que nós podíamos chegar espiritualmente a tentar dar uma resposta àquela pergunta inicial que nós fizemos, né? O que é a doença? O que é a doença, afinal, né? E é difícil responder. Bem, o Baldi nos ajuda nisso, porque isso aqui é um conceito baldiano, né? Diz o professor Baldi o seguinte, quando ele trata lá do problema das doenças na obra dele, que a ignorância, o orgulho, a vaidade leva ao erro. O erro leva à dor. A dor é uma reação da lei a um equívoco da pessoa, é uma reação da lei. A gente sente como ruim, mas na realidade essa reação ela é boa, ela visa o melhor para nós, o nosso bem, né? E a dor corrige a ignorância e o orgulho. Então, isso é que o Baldi fala, encerra nisso. Ele coloca o espírito, né? O espírito da compreensão da doença é isso. É a ignorância, o orgulho, a vaidade que leva ao erro, o erro leva à dor e a dor corrige a ignorância e a pessoa se cura. Então esse é um conceito baldiano, que está ligado ao que o Kardec nos trouxe, que o Rustem nos traz também. E, na grande síntese, eu recomendo a vocês que leiam lá um capítulo chamado A Função Biológica do Patológico, que é um capítulo extraordinário, que nos mostra em muito detalhe, né, todo esse processo da lei maior, quando instala em nós o patológico com a finalidade de corrigir o biológico, corrigir a doença. Então, lá nesse capítulo nós temos lá os detalhezinhos todos muito bem explicados sobre isso. Como é que o patológico ele nos traz essa resposta aí positiva, né?
a grande síntese de Petro-Baldi. E o magnetismo? Toda hora a gente ouve falando do magnetismo na obra de Rosten, né? Aliás, nós devemos lembrar que o Kardec também se dedicava ao estudo do magnetismo. E na época lá do Kardec e do Rosten, o magnetismo era muito usado, inclusive terapeuticamente, né? Então isso está aí na obra, a gente vê toda hora aí. No magnetismo, os primórdios de estudos do magnetismo surgiram com Mesmer, que foi esse médico austríaco, nós temos aí. Ele, não se sabe exatamente como era esse processo, mas parece que era uma espécie de hipnose associado a uma sugestão forte que a pessoa empregava. Evidentemente que as leis dos fluidos têm que ser respeitadas aí. Mas ele curava, conta a história, muitas pessoas. E ele ficou famoso. Muitos doentes eram levados de várias partes da Europa até o Mesmer. E ele promovia sessões de cura, às vezes até usando, como vocês estão vendo aqui, uma mesa que ele dizia energizada magneticamente. E as pessoas ali, muitas se curavam quando tocavam naquele local. Aí tem uma chamada baquet de Mesmer, que era um instrumento que ele inventou, que estaria energizado, e isso ajudaria muito na cura de muitas pessoas. Tem várias interpretações sobre isso, mas a nossa compreensão exata disso ainda não é perfeita. Muita coisa a ser estudada nisso ainda. Houve magnetizadores famosos, um dos mais antigos foi o Abade Faria. Ele era um abade, dizem que um grande magnetizador, um grande hipnotizador. Outro famoso foi o Marquês de Depuizeguir, que está aqui. Foi discípulo de Mesmer, promoveu muitas curas. Aí um episódio relatado pela imprensa na época de uma cura promovida por Depuizeguir, né? Ele fazia muitas sessões na natureza, né? Achava que a natureza ajudava isso. Bem, e aí o magnetismo ele caminhou para também estudos de natureza científica, e ele acabou desembocando no hipnotismo, cujo nome foi criado por James Braid. E aí a explicação para o fenômeno dada pelo Braid, do hipnotismo, é uma explicação que dispensava fluido, dispensava o elemento imaterial. Ele entendia a magnetização, o hipnotismo, como ele dizia, como um puro decorrência de alterações neurofisiológicas. O próprio cérebro, os nervos, bastariam para isso. Bem, nós sabemos que não é bem assim, porque na realidade o magnetismo abarca o sistema nervoso, abarca o perispírito e abarca também a parte espiritual, mas menos densa, né? Nós não sabemos ainda ao certo o que entra nisso tudo. Precisa de estudos para isso. Aí o Braid em ação, hipnotizando. Esse foi um grande hipnotizador, e foi o professor assim mais importante que Freud teve. Freud nos trouxe o conceito da psicanálise depois de um estágio que ele teve com o professor Charcot na Salpêtrière, um hospital famoso de Paris, onde ele estudou muito histéricos, né? E o Charcot foi quem trouxe assim, informações muito interessantes para o Freud, influenciou o Freud até ele vir a criar a psicanálise. O nosso amigo Charcot, né, na revelação do Newton Boechat, encontra-se encarnado atualmente aqui no Rio de Janeiro. Mas eu não estou autorizado a dizer quem é. Mas sei que vocês... aí numa ida ou num lugar aí qualquer aí, vocês vão se deparar com o nosso Charcot, que está aqui no Rio de Janeiro. Até o momento o Jorge conhece, sabem quem é, mas não fala também não, viu, Jorge? Mas está lá. Eu botei uma chave no livro, no meu livro A Cura pela Água, as orientações do Chico Xavier, o Charcot examinando o Pedro II, quando ele foi ter a França, lá na Europa. E ficou curado.
Isso aí. Aí uma aula de Charcot, muitos dizem que essa pessoa aqui, ó, na primeira fila que assistindo a aula de hoje, seria o Freud. O Charcot ensinando lá no hospital da Salpêtrière. Aí o Freud, né, criou a psicanálise. Bem, e aí depois do Freud teve várias escolas, vocês conhecem isso bem, né? Jung, o Adler, o Reich. O Reich desenvolveu muito o conceito de orgônio. O orgônio é uma coisa assim um conceito muito semelhante lá àquele fluido do Mesmer, que o Mesmer defendia, muito parecido, né? Então a gente vê que os conceitos às vezes vão e voltam. Temos o Alexander, da medicina psicossomática, o Stanislav Grof, que desenvolveu muita coisa na psicologia transpessoal, que admite, né, a existência de um ente fora da matéria, né, e outros ainda. Contribuições aí para entender a doença. Bem, e o que diz Rostand? Rostand fala isso, né? Ele enaltece a todo instante o magnetismo, dizendo que o magnetismo permite, né, a explicação dos fenômenos, as curas e os milagres relatados no texto evangélico. E realmente, sem a explicação do Rostand, fica difícil a gente, cientificamente até, a gente compreender vários fenômenos que estão descritos nas Escrituras, que nós conhecemos bem, né? O Kardec mesmo foi um grande entusiasta do magnetismo. Então, a chave para o entendimento: o magnetismo que promove a atração e a repulsão dos fluidos. O magnetismo seria o agente que tudo influenciaria, sendo ele o resultado da modificação do fluido universal. Haveria o magnetismo animal, espiritual, humano, vegetal e mineral. Aliás, na obra do Dr. Hernani Guimarães Andrade, né, quando ele fala do ectoplasma, ele diz que o ectoplasma se diferencia em vários subtipos. Então, teria o ectoplasma animal, teria o ectoplasma vegetal, que ele chama de ectofitoplasma, e o ectoplasma mineral, ectomineraloplasma. Né? Então, isso dependeria, né, da matéria ali, né, que haveria. O magnetismo também. O magnetismo, a gente pode ter uma ideia assim, aproximada dele, quando a gente estuda o magnetismo que é abordado pela física, que é o magnetismo mineral. Esse que é estudado pela física, em geral, nós conhecemos. É o terreno dos ímãs, conforme estão aqui, né? A explicação do magnetismo mineral é exatamente o átomo, que está representado aqui, como um magneto. E aí, por que determinados materiais teriam essa propriedade magnética de ser um magneto? São elementos químicos, né, que apresentam uma situação de desemparelhamento dos elétrons. Os elétrons que circulam ao redor do núcleo do átomo, eles geralmente andam em dupla. Nós não temos, em geral, elétrons soltos circulando ao redor do átomo. Nós temos os elétrons em pares, 2 a 2. Alguns elementos químicos, curiosamente, fogem a essa regra. Então, em vez de terem todos os seus elétrons em par, eles têm alguns elétrons únicos, né? Único. Então, o elétron não tem o par dele. Não se sabe exatamente por quê, mas esse fenômeno dá origem a uma desorganização naquele átomo e ele passa a atrair outros átomos semelhantes. É como se fosse um casal, um dos dois se afastou, morreu, aquele que está ali quer buscar o outro par. Então, gera uma força para buscar outro par, né? Mais ou menos isso, grosseiramente, né? Então, o fenômeno do magnetismo estaria por trás disso, assim, tentando dar uma explicação mais didática, né? E interessante é o seguinte, o átomo de ferro, ele tem essa característica, ele tem alguns elétrons lá na sua estrutura, né, que não tem par, são elétrons sozinhos, e isso gera um desequilíbrio
que origina a força magnética. A força magnética vem daí. Bem, aí a gente poderia especular também. Bem, e o espírito? Bem, o espírito é formado de átomos também. O Dr. Hernani Guimarães Andrade chama, inclusive, o átomo do espírito de psiátomo. E diz ele, o átomo espiritual, ele é análogo ao átomo material. Apenas ele é mais sofisticado e ele é estruturado numa matéria mais sutil. Mas teria uma estrutura semelhante. Então, essa questão do magnetismo, perguntas que a gente pode fazer que não tem resposta. Será que o magnetismo resulta, de alguma maneira, de algum tipo de conformação atômica do perispírito de certas pessoas que têm essa capacidade? Não sei. Eu estou lançando perguntas. Nesse campo a gente tem muito mais perguntas e poucas respostas, né? Mas isso que é interessante para nós estudarmos, né? Procurarmos desvendar. O elemento, a estrutura que é magnética, ele gera um campo, conforme está aqui, ó. Esse é o campo de um ímã, né? A Terra, ela é um magneto, e a Terra tem um campo também. É importante a Terra ter um campo porque isso nos protege de várias coisas, da camada externa. Bem, e aí nós perguntamos, como entender o efeito biológico, resultado da ação magnética? Podemos entender. Primeiro, a obra de Rustem, lá ele explica. Segundo, a obra de Kardec, também traz subsídios para isso. A teoria corpuscular do espírito do Hernani Guimarães Andrade nos mostra como é o átomo espiritual. E aí a gente entendendo como é o átomo espiritual, pode entender vários fenômenos de natureza espiritual. André Luiz, em Evolução em Dois Mundos e Mecanismos da Mediunidade, principalmente esse último, também explica muita coisa. Quando ele fala em eletricidade, faz um paralelo espiritual com a eletricidade material, né? E o conceito de biologia supranormal de Pietro Baldi. O Pietro Baldi nos introduz a biologia supranormal, né? Quando ele fala que no ser do futuro biológico é possível que o elemento fósforo vai entrar em maior quantidade do que entra hoje, além do carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então isso é interessante porque ele aponta mais ou menos para onde nosso próprio organismo físico vai caminhar. Me lembro disso também no nosso César Bonnier, eu conversava com ele, uma vez ele me disse o seguinte, olha, o mentor espiritual me projetou aqui uma imagem, né, de Hammurabi. Engraçado, o Hammurabi foi o grande legislador lá da Síria, né, bem atrás, grande legislador. Aí, o mentor dele projetou, o César estudava muito a reencarnação na história, então ele frequentemente nos dava revelações sobre isso. Nessa revelação, nessa visão que ele teve, ele disse, olha, o mentor projetou para mim o Hammurabi. Engraçado, o Hammurabi que ele projetou para mim, realmente é essa figura aqui que os livros trazem, né, do legislador. Mas há uma coisa interessante, a pele dele não é igual à nossa pele. A pele dele é mais dura, é mais grossa, é mais rude. Ou seja, dava a entender que já, desde Hammurabi para cá, o nosso corpo material também progrediu. E isso é perfeitamente crível, de que o corpo nosso físico, de 2000 anos atrás, não seja, em termos de textura, composição molecular exata e tudo, seja exatamente igual. Pode ter evoluído. E essa visão do César, né, nos abriu esse campo de estudo. Mas depois ficamos especulando ali como é que isso aconteceria, mas é possível, isso é perfeitamente possível. Aí o doutor Hernani Guimarães Andrade, já desencarnado, né? Isso aí é um exemplo de um átomo material, né? Um modelo de átomo material. Isso aí é a estrutura interna do átomo material. E aí o doutor Hernani, para falar no psiátomo, que é o átomo do perispírito, ele lança a mão muito desses conceitos de terceira dimensão e quarta dimensão, porque o espírito ele está estruturado na matéria psi, que é a matéria espiritual, né?
e ele atua na quarta dimensão. Nós, como encarnados, nós cingimos a nossa atuação a 3 dimensões: comprimento, largura, altura. Mas o espírito, perispírito, ele atua em 4. Então tem uma quarta. Para onde é essa quarta? Não dá para eu prever aqui, porque nós estamos enclausurados em 3. Quem está em 3 não consegue imaginar a quarta. Quem está em 2, aqui ó, não consegue imaginar a 3. Mas existe. Imagine vocês o seguinte, que existisse aqui um mundo que está vivendo conosco, que é um mundo achatado, um mundo plano, e vivam nele criaturas chatas, todas chatas assim, ó, que não tem a altura, são todas chatas. Bem, eu sou um ser aqui tridimensional, eu me movimento em 3 dimensões. O que vai acontecer? Eu vejo essa criatura de 2 dimensões que estão no mundo plano, mas a criatura que está lá no mundo plano não me vê. Se eu resolver fazer uma brincadeira com ela e furar esse plano, o que essa criatura vivendo em 2 planos só ele vai sentir? Ele vai imaginar que de repente apareceu um fenômeno paranormal de alguma coisa que entrou no campo dele e saiu. Então ele vai interpretar isso como um fenômeno inusitado, ele não vai saber explicar, né? Isso é por causa do problema das dimensões. Então, quando nós formos entender o átomo espiritual, nós temos que abstrair e imaginar como se nós fôssemos seres que viviam assim num universo plano, achatado, né? E há uma realidade tridimensional que nós ignoramos. Nós só vamos tomar conhecimento dessa realidade quando os tridimensionais atravessarem o meu mundo aqui e provocarem algum fenômeno. É isso que acontece. O perispírito atua assim, então o perispírito é tetradimensional, ele atua numa estrutura tridimensional que é o plano material, o plano físico, o corpo físico. Ele é tridimensional, né? E o perispírito, nós sabemos, se afasta do corpo físico em muitas ocasiões, como está aí representado, né? E o magnetismo? O que seria realmente o magnetismo? Olha, para dizer a verdade, a gente não sabe. Nós imaginamos algumas coisas. Imaginamos que um campo que se cria ali na hora do magnetismo atuar tem uma certa força de atração, de repulsão. Agora, nós fomos pedir a alguém para explicar exatamente o que é o fenômeno magnético espiritual, é difícil. Os espíritos nos dão algumas pistas, modificações de fluidos. Mas eu pergunto, o que é fluidos? Alguém tente me dar uma definição exata, perfeita de fluido. Não tem. Até agora não tem. Tem a palavra fluido usada para designar muita coisa que é englobada naquilo, mas exatamente o que é não tem. Então nós temos que confessar um pouco a nossa ignorância e estudarmos, procurarmos aprofundar para chegar lá, né? Aí o magnetismo, claro, influencia muito no passe, né, que é uma forma de tratamento muito usada por nós, todo mundo, né? E o Rustem ajuda a explicar esses fenômenos de efeitos físicos, reversões de catalepsia, que estão descritas lá no Evangelho, curas por ação fluídica, curas por desobsessão, tudo isso acontece. Sem o entendimento de Rustem fica difícil de entender, né? Então, tudo começa aí com essa faculdade do perispírito, né, de o espírito se afastar do corpo físico, ligado por um cordão ao corpo físico, né, conforme eu já falei. Em algumas condições, o espírito pode até se afastar muito do corpo físico e conversar com a gente pelo corpo físico, ele estando a quilômetros de distância, pode acontecer. Eu me lembro, vou contar rapidamente aqui, em 1977, 78, fui fazer um curso de hipnose médica, tinha curiosidade de aprender. Levei um grande discípulo, meu companheiro, que está ali sentado, Jorge Damas, que se interessou em fazer o curso de hipnose. Era hipnose médica, mas ele quis lá e acabei acertando com o diretor do curso uma permissão para ele fazer, ele fez o curso comigo. Muito bem.
Numa das aulas finais, o Jorge até não estava, numa das aulas finais aconteceu uma coisa curiosíssima. O diretor foi fazer uma hipnose num dos colegas nossos da aula. E aí o diretor botou o nosso colega em transe, começou a falar com ele, ele deu todos aqueles sinais de que estava hipnotizado, se afastando do corpo. Aí o diretor falou com ele assim: olha, vá até o seu consultório. Isso era à noite. E esse nosso colega foi então até o consultório dele. As aulas eram dadas ali na Praça da Cruz Vermelha. O consultório dele ficava no Leme, lá em Copacabana. Então, vá ao seu consultório. Bem, estou indo. E aí, já estou aqui. Está onde? Estou no andar do prédio onde fica o meu consultório. Muito bem. Vá até a porta do seu consultório. Estou indo, já estou aqui na porta do consultório. Entre no seu consultório, porque você pode atravessar a porta, não tem problema nenhum não. Ele falou assim: bem, entrei. E aí? Uma coisa estranha, tem uma pessoa aqui dentro. Você tem uma pessoa aí dentro? Tem uma pessoa aí dentro. Tem certeza? Tem uma pessoa aí dentro. Olha, uma pessoa aí dentro, consultório à noite, fechado, o que era? Um ladrão. Então, paramos a sessão, todo mundo pegou seus carros, chamamos a polícia, foi chamada a polícia e fomos lá para o prédio. Um ladrão lá no consultório do colega. Aí fomos, a polícia chegou, entrou, subiu. Ora, quando subiu e abrimos a porta, o consultório tinha um daqueles, aquelas peças de madeira que a pessoa pendurava, casaco. Então tinha um casacão grande ali e um chapéu. Então aquilo dava a ideia da pessoa olhando que era uma pessoa ali dentro do consultório. Não era uma pessoa, era o espírito hipnotizado. Não, ele saiu do corpo físico, foi até o seu consultório, ele viu o casacão, ele viu o chapéu, achou que era uma pessoa ali dentro, né? Então, uma prova assim, muito interessante, né? Era um dos diretores, né? Dava aula lá, o professor. O Jorge fez o curso lá, um grande hipnotizador, né? Bem, reversões de estado de catalepsia. Olha aqui alguns exemplos que nós temos lá no Evangelho, né? Que nos mostram a atuação, o magnetismo nos explica isso. Curas por ação fluídica. Mulher curvada, 18 anos, o leproso, paralisia do servo do centurião, cura da sogra de Pedro, cura do paralítico da piscina de Betesda, cura da hemorroída. Todos exemplos de ação fluídica. Curas por ação fluídica ainda. Os cegos, o possesso, a mão paralítica, o cego de nascença. Curas operadas pelo contato com o veste de Jesus. Cura do surdo mudo no Mar da Galileia. Curas por desobsessão também, utilizando uma ação magnética, né? O homem da sinagoga, a legião de maus espíritos, o cego e mudo por efeito de subjugação, a filha da mulher cananeia e o filho lunático. São exemplos aí de desobsessão por ação fluídica. O mecanismo da obsessão a gente conhece, né? Interferência perispírito a perispírito daquele com o médium. Aí tem o esquema que nos mostra isso, né? Como é que funciona. E aí a figura mais notável, né? De todos os tempos da medicina, que está atuando e também atua até hoje, né? Nos convidando a seguirmos o caminho que ele traçou para todos nós. Muita paz a todos. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org